Fechou, tá gravando então. Vamos lá. 3, 2, 1. Fala comigo, fã de esportes americanos. Fala comigo, creator dos esportes americanos no Brasil. Seja muito bem-vindo. Esse aqui é o primeiro episódio do Playmakers, o lugar que a gente vai usar aqui para descobrir quem são, do que se alimentam e o que fazem as pessoas por trás dos perfis aí dos esportes americanos no Brasil. Eu sou o Lucas Kopp, torço para os Colts, para os Raptors, para o Blue Jays e para o Maple Leafs. Desgraça pouca é bobagem. E também talvez você já tenha me visto aí, eu faço uns vídeos lá na @somosfnn, a nossa querida FN Network, então talvez você tenha visto a minha carinha por lá. O Playmakers, ele surgiu de uma dúvida genuína minha, que é conhecer a galera que cria conteúdo sobre os esportes americanos aqui no Brasil. O que eles fazem além da nossa bolha, né? Porque a gente sabe que pouquíssima gente, para não dizer quase ninguém, vive disso ainda aqui no Brasil. Então, o que essa galera faz quando não está criando conteúdo? O que essa galera pensa da vida além de curtir aí NFL, NBA, hockey, beisebol, enfim. Vamos conhecer quem está por trás do conteúdo de tanta qualidade que a gente vê aqui no Brasil. Antes de apresentar aqui o meu primeiro convidado, eu só quero agradecer a Esporte América, né? Por estar com a FN Network nesse ano inteiro aí de 2023 e agora no início de 2024 também. A Esporte América é a única loja licenciada da NFL aqui no Brasil e também vende produtos de NBA oficiais aí e de MLB. Então, muito obrigado à Esporte América. Eu me comprometi aqui, eu comigo mesmo, a fazer todo o Playmaker, todo episódio do Playmakers com uma camiseta que vem da Esporte América. E hoje, em homenagem aqui ao nosso convidado, eu estou trajado de Pittsburgh Steelers, que é um time que de fato eu tenho simpatia, senão eu não teria comprado uma camiseta aqui. Vamos lá, deixa eu apresentar meu primeiro convidado, Danilo Batista, host do Black Yellow Brasil podcast, né? Que também aí está em outras plataformas. Figurinha carimbada esse ano também lá no canal da NFL Brasil. Danilo está lá toda semana produzindo conteúdo. E fundador do Fambonanet, né? O Danilo está aqui desde que isso aqui era tudo mato. Danilo, antes de eu te passar a palavra, eu só queria te dizer que desde que eu tive a ideia de fazer o Playmakers, e isso aconteceu alguns meses atrás, eu pensei em formato, pensei como que eu ia fazer, mas a única coisa que eu já sabia desde o início é que o meu primeiro convidado seria você. Porque se de alguma maneira hoje eu estou aqui imerso nesse universo da produção de conteúdo dos esportes americanos do Brasil, foi porque um dia, e a gente já vai falar muito dessa história, eu caí, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão aqui na FN Network, que até então era Fambonanet, e se o Fambonanet existe é porque você lá atrás começou esse projeto. Então, primeiro de tudo, muito obrigado por aceitar esse convite e espero que seja um bate-papo legal para você também, para a gente falar aí sobre tudo menos touchdown, tudo menos fumble, e, enfim, sobre a vida, cara. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite, Lucas. Eu calculei esses dias, eu já tô chegando perto de 25% assim, da minha vida nesse rumo de esportes americanos, saca? Já perto de 1/3 com esportes em geral, então tem uma jornadazinha aí. E esse lance de conhecer as pessoas por trás é sempre mais legal, porque às vezes você lida muito com o CNPJ, vamos dizer assim. Quando você vai responder um tweet, você vai mandar uma mensagem no Instagram, você tem o logo oficial, você tem aquela imagem que você está falando com a grande corporação, que na verdade são pessoas que vivem a sua vida fora disso aí também. Muito bom estar aqui. A gente não tem essa estatística, mas, cara, dá para chutar aí que mais de, sei lá, 80% dos perfis que a gente tem de esportes em geral, eu acho, mas de esportes americanos aqui no Brasil, na verdade, é uma pessoa só, né? O Colts Brasil, sei lá, talvez seja só uma pessoa por trás e assim acontece com a maioria dos perfis. Danilo, vamos lá, vamos começar. Cara, durante esse papo aqui a gente vai acabar falando de Fambonanet, como tudo começou e tal, mas vamos antes. Eu sei que tu é de Recife, mas tu é daí mesmo, tu sempre morou aí e tal, e cara, eu tô para te fazer essa pergunta desde que a gente se conhece. O que tu faz além de criar conteúdo, cara?
Tá, eu sou de Recife. Aos 4 eu mudei para Petrolina, é o exato oposto de Pernambuco, né? Recife está no litoral. O estado de Pernambuco, ele é como a gente chama, uma tripinha, né? Recife está Uhum. no litoral e Petrolina está no exato oposto, lá no sertão. Lá eu morei até os 17, voltei para Recife por questão de universidade. Eu cursei engenharia da computação na Universidade de Pernambuco, depois jogos digitais na Universidade Católica aqui em Pernambuco. Então minha carreira fora disso aqui é tudo para tecnologia. Isso ajudou um monte, por exemplo, na criação de Fambonanet, né? A gente chega lá, mas precisou muita pesquisa tecnológica para a gente conseguir botar tudo para funcionar. Mas é isso, cara. De Recife, a gente consegue tocar muita coisa. Hoje, então, além de criar conteúdo, o teu trampo é na área dos jogos digitais, é isso? Eu tenho uma formação, mas hoje eu trabalho muito mais com web do que com jogos. Constrói página, constrói sistema e tal, e web tem esse lance de que você pode acessar de qualquer lugar, né? Tem Massa, esse massa. tipo de vantagem. E uma outra vantagem que eu já me adianto aqui é que é um trampo que tu consegue, imagino, fazer de home office, fazer com um horário flexível aí, e aí isso acaba ajudando na hora de criar conteúdo, né? Exatamente. Você consegue flexibilizar tudo para livrar na hora em que você sabe que a audiência é melhor, na hora em que você tem uma escala para cumprir, na hora que você tem um jogo grande para assistir, você consegue ajustar todas essas questões, tecnologia, dependendo de para quem você está trabalhando. Isso dá uma ajuda inacreditável. Eu posso imaginar não, eu vivo isso também, né, porque eu também trabalho de casa, então a gente sabe, como facilita. Cara, beleza, tu falou que saiu de Recife, voltou e tal. Aonde aparecem os esportes americanos nessa história? Antes de criar conteúdo, todo mundo é fã, né? Ninguém começa a criar conteúdo antes de ser fã da parada. Quando tu começa a ser fã, começou pela NFL, começou pela NBA, onde é que apareceram os esportes americanos na tua vida? Então, por muito tempo eu não tinha acesso à TV a cabo, por exemplo, então basicamente zero esportes americanos, né? Eu não peguei aquela era Luciano do Vale na Bandeirante lá atrás, então isso não aconteceu. Quando o esporte interativo transmitia a NBA, isso em 2004, 2005, por aí, eu assistia um jogo ou outro, mas não era uma parada que encaixava muito para os meus horários, porque eu já estava tava numa época de que eu ligava a TV umas 8 da manhã, via a jornada inteira de futebol europeu que eles faziam, de alemão, italiano, espanhol, francês, inglês e tal, até, sei lá, português, argentino, ali 9, 10 horas da noite, pra você ainda ligar para ver um jogo NBA Costa Oeste, cansava bastante. Então eu via um pouco de NBA, sei lá, se tinha um Lakers do Kobe contra o Spurs do Tim Duncan. Te ligava, dar uma assistida ali, porque sabia que era um jogo importante. Mas NBA nunca me pegou muito. NFL veio me pegar porque, por um acaso, eu caí numa transmissão. Aí tem um efeito Mandela aqui na história. Eu nunca sei se era a Bandeirantes, eu assistindo com parabólica, local, na verdade, Recife pega local, Uhum. Petrolina que não pegava. Ou se eu tava no Band Esportes, na TV a cabo, ou se eu tava na ESPN já. Mas é o Super Bowl 43, que eu assisto. Todo meu grupo de amigos estava vendo um sul-americano, sub-21 da vida aí. E eu fui mudando tava de saco cheio do jogo, mudei de canal, tava rolando o Super Bowl 43. E a transmissão naquele dia era super didática. E por isso eu creio que era a Band Esportes e não a ESPN, né? Isso vai trazendo você aquilo ali. E era um jogo que é um dos melhores da história, de mais emocionante da história. 43, me desculpa a minha É o matemática, nós Steelers e estamos falando. Cardinals. Ok. Então, é um jogo que tem super viradas, tem a interceptação do James Harrison, que atravessa o campo inteiro, quando já era uma pontuação garantida quase para os Cardinals. Tem a campanha da virada para os Steelers, né? Eles pegam com 1 minuto e pouquinho de relógio só e precisam de um touchdown para virar o jogo, e sai o touchdown do Santonio Holmes com 6 segundos. E aquele jogo foi super, super marcante. Mas eu não tinha a menor informação do que acontece. Esse jogo é fevereiro de 2009, né? Uhum. Então, eu ligo na semana seguinte, não tem nada, na outra semana não tem nada, e eu esqueci que aquilo existia.
passou completamente pela Até minha porque tinha cabeça. acabado a temporada, né? Exatamente. Eu sabia que era a final, mas eu não sabia que ia demorar tanto para começar a outra, né? Aham. E aí aquilo vai rolando, vai rolando. Eu vim me atentar de novo para futebol americano na transmissão do Super Bowl 45, 2 anos 2 anos depois. depois. Coincidentemente, era de novo o Steelers que tava lá. E aí bateu, pô, eu conheço esses caras. Eu sei quem é esse cabeludinho 43. Eu sei quem é esse monstrengo 92 aqui. Eu conheço a história do quarterback, que é super difícil de derrubar, Ben Roethlisberger e tal. E aí, eu terminei esse jogo e me peguei torcendo pra esse time, os Steelers. Daí eu, ok, vou pesquisar agora. Isso era uma época em que eu já tava com o Twitter, por exemplo, que faz uma diferença enorme para esporte. Deixa eu pesquisar e ver como é que funciona esse negócio mesmo para eu poder assistir. Aí eu vi, ok, setembro? Então, setembro eu volto para acompanhar toda essa história aqui. E eu fui pegando um jogo aqui, um jogo ali, até que eu vi, ok, agora eu vou acompanhar direto. O esporte interativo entra para transmitir também a NFL, né? Exatamente nessa temporada eles fazem o Super Bowl, é o Super Bowl 46, o Patriots e Giants, e na seguinte eles assumem transmissão da temporada inteira também. E aí já dava para acompanhar mais regularmente. NBA, como eu disse, nunca me pegou muito, é muito frenético porque eu tô acostumado a assistir. E MLB e NHL, eu só vim ver alguma coisa recentemente, já era, Fambonanet já era veteranaço, assim, de cobertura, então não faz grande diferença pra minha vida, não. Beleza. Antes da gente seguir aqui para nessa linha cronológica, já ficou claro aqui pela tua fala que, cara, isso é óbvio para todo brasileiro, que antes de ser fã dos esportes americanos, a gente está acompanhando o futebol e tal. Até tem algumas pessoas, mas acho que são poucas que são fãs só de lá, sabe? Que largaram completamente o futebol aqui. O que acontece bastante, e até a gente pode falar sobre isso, é você se distanciar um pouco do futebol brasileiro a partir do momento que você começa a acompanhar mais de perto as ligas lá fora. Mas no teu caso, tu era, pelo que eu entendi, um fã até hardcore assim, de futebol, que assistia todos os campeonatos de todos os lugares e tal. Mas tem o esporte, né, cara? O esporte é o que mais te pega no futebol, assim, né? Como é que é esse negócio para ti, assim? Hoje dá para dizer que o Steelers concorre com o esporte no teu coração? Ou como é que é essa relação para ti hoje, assim? Bom, o esporte é um negócio que, assim, enquanto eu morava em Petrolina, eu não tinha nada de acompanhamento do esporte. Porque o Globo Esporte não chegava notícias de Recife lá, a gente assistia o Globo Esporte nacional, ou seja, Globo Esporte Carioca. Você tinha uma TV a cabo, que geralmente era uma transmissão de interior dessas, Ribeirão Preto, alguma afiliada dessas da Globo. Você assistia o Globo Esporte de São Paulo. Então, o domingo à tarde, quem mora lá, ou você tá vendo o Campeonato Carioca, ou o jogo Brasileirão de um Carioca, ou você tá vendo o Campeonato Paulista, o jogo de um paulista, né? Só quando eu me mudei de volta para Recife, em 2004, é que eu pude acompanhar o esporte, e aí eu resolvi, ok, eu vou acompanhar o esporte. Meu pai é torcedor do esporte, frequenta estádio muito forte, e a gente viu muito jogo, então eu assisto com alguma frequência, até mais frequência do que eu deveria, dada a situação normal. Eu peguei muito de Arsenal também, porque com toda essa época de acompanhar futebol internacional, era um projeto de esporte que me acompanhava muito. Quando você está colocando uma liga nova, você consegue focar o que é que você gosta mesmo do esporte. E não só o time que é local seu que te atrai. Eu assisti muito Arsenal, aquele projeto de juventude lá do Arsène Wenger, né? Que sempre trazia um leque de 15 anos, botava na base e ia promovendo até o cara virar o capitão do time e ir embora, eventualmente. Então, quem está assistindo aqui consegue ver que tem uns pôsteres atrás. Ó. Tem o Thierry Henry aqui, tem o Highbury, o antigo estádio do Arsenal, a taça da Copa do Brasil do Esporte 2008. Então, tem esse tipo de relação. E aí, quando a gente entra depois para mais NFL, para ter mais o Steelers, com o Black Yellow Brasil, por exemplo, eu já chego na época que diz, ok, estamos em setembro, aqui o Steelers é que manda. O calendário dos Steelers costuma prevalecer para cima do esporte, porque o Steelers vai fazer, no máximo,
21 jogos, 22 jogos no ano. O Sport vai fazer 60, 50 e poucos 60. Então, dá pra balancear, dá pra se informar nos dois. Já fui de... Se estão jogando ao mesmo tempo, eu ponho a tela dupla e tento acompanhar os dois, mas hoje não faz mais o menor sentido, assim, na minha cabeça. A única pena disso é que a temporada do Steelers bate com os momentos decisivos da temporada do futebol brasileiro, né? Então, por vezes, com certeza, já bateram jogos importantes dos dois, e aí tu teve que fazer essa escolha. Essa tua fala... Vai lá. Não, mas hoje, como a TV organiza muito mais o calendário do esporte do que necessariamente a parte esportiva e de público, o Sport hoje joga domingo, 8h30 da noite, só joga em horários absolutamente inconvenientes, mas que, coincidente, não bate com os Steelers, né? Se eu quiser realmente frequentar o estádio, dá com quase sempre uma tranquilidade muito boa. E tu é frequentador ainda da ilha, né? Sim, é super fácil ainda ir a jogo na ilha. Deixa eu te falar, ainda última sobre esporte. 2008, Copa do Brasil, quando vocês foram campeões, você conseguiu acompanhar aquela campanha de estádio, assim, e tal? Porra, Foi massa? não. Tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores é curiosíssimo. Naquele ano, o Campeonato Pernambucano, o Sport jogou contra o Salgueiro umas 6 vezes. Fizeram um regulamento maluco de 3 fases e fase final e tal. Teve o Sport Salgueiro. O último deles, eu tava voltando para casa de ônibus com meu pai e tinha um torcedor vestido com a uniformizada do Santa Cruz do lado de fora e alguns com a organizada do esporte dentro do ônibus. E esse cara, sozinho, com uma bicicletinha, ele joga pedras no ônibus pra acertar. Uma delas vai na direção do meu pai, que ele viu a pedra vindo no meio do olho dele, só que bateu na trave da janela do ônibus e não deu nada. Que loucura. Nesse dia, isso é, sei lá, final de abril, começo de maio. A gente Daquele decidiu, ano, ok. 2008. Daquele ano, 2008. A gente disse, ok, dá uma parada de estádio porque o clima tá absolutamente insustentável. É justamente a campanha final, a grande fase ali da Copa do Brasil. Fora que não é uma época de ingresso online fácil, então você tinha que falta trabalho, falta aula para ir lá pra fila para comprar, e acabava instantâneo, cara. E o preço decolando também, porque não é um tipo de jogo que você vê com frequência. Então a gente viu muito de casa. A gente viu muito se irritar com a narração do Kleber Machado, trocar o canal para ver com o Luciano do Vale, que era muito mais... Mesmo uma transmissão para São Paulo era muito mais agradável para o torcedor de Recife do que qualquer coisa. Se hoje a gente ainda tem, né, as narrações... Bom, hoje a gente está indo para um outro negócio, que é um negócio totalmente clubista, porque é clubista mesmo, mas se as narrações que deveriam ser imparciais hoje ainda são parciais, imagina 15, 20 anos atrás, quando não tinha internet para jogar cada corte aí no Twitter 10 minutos depois, né? Cara, essa tua fala, esse assunto aqui, ele me traz uma outra questão que eu queria tocar aqui, que ela me irrita muito, que é a questão de pessoas que fazem comentários do tipo, cara, mas tu tá torcendo para um time que tá lá do outro lado que tá não sei quantos mil quilômetros, por que tu assiste, por que tu perde tempo com um negócio que tá tão longe e tal? Não tem nenhuma pergunta aqui, tá? Eu só quero demonstrar minha indignação e saber o que tu pensa disso, porque, velho, deixa eu torcer pro time que eu quiser, e assim, se a gente for falar de distância, aqui no Brasil, quase ninguém torce para time nenhum, porque a maioria esmagadora torce para os times de Rio e São Paulo, e daí? E se eu quiser torcer pro time de Rio e São Paulo, e se eu quiser torcer pro Pittsburgh Steelers, sabe? O que te vem na cabeça quando tu vê alguma coisa nesse sentido, assim, um comentário desse tipo? Eu já vi muito de perto, né? Porque Petrolina, por exemplo, de novo, é uma cidade onde se assiste muito futebol que não é local. Agora o Petrolina tem Série D para disputar, mas bicho, é absolutamente outro esporte, né? Não compara. Sim. Então eu já vivi muito da parte do torce pro teu time local, mas hoje, contanto que você não venha tirar a minha paz por causa disso, você torce pra quem você quiser, cara. Você assiste Não, o que você sim, quiser, mas o absolutamente. que tu acha então dessa galera que se importa com isso, sabe? Que se irrita porque a outra pessoa tá, tipo, cara... Não vai ter jeito, né? Vai ter sempre o cara que vai querer se irritar, o cara que vai
se você torce para o mesmo time que ele vai querer comparar e achar que ele é mais torcedor do que você. Ele, tá tranquilo, você é mais torcedor do que eu, não vamos para essa guerra, não. Então, se É você um for lance se de... levar por esse tipo de opinião, irmão, você vai perder o seu tempo. Absolutamente Exatamente. perder o tempo. Boa. Mas vou te confessar que quando eu ainda vejo, eu ainda me irrito um pouco. Eu falo, o que tá falando, cara? Deixa eu cuidar da minha vida, tu cuida da tua. Até vi hoje um tweet do Sam Post, do pub lá de São Paulo. Eles retweetaram alguém falando meio que isso, assim, falando, cara, olha só, o negócio se tu vê alguém que gosta que tá feliz com uma coisa e, tipo, tu não sabe o que que é, tu não entende e tal, deixa a pessoa ser feliz, cara. Pra que tu vai lá dizer que ela não pode ser feliz, sabe? Então, é uma parada bem... Enfim, vou tentar ser mais igual a você e não me irritar com isso da próxima vez. Mas vamos voltar para a ordem cronológica aqui, Danilo. Beleza, 2011, estamos lá, tu já começou a acompanhar a NFL, já decidiu que vai torcer para os Steelers, já temos Twitter. Quando é que entra a produção de conteúdo nessa história? Primeiro vem produção de conteúdo de Steelers ou já vem logo o Fumble na Net? Eu passei 1 ano e meio, acho que 2, com um blog que era um objetivo muito simples, era republicar vídeos de gols da rodada. Futebol. De futebol, porque você não tinha isso no Globo Esporte, por exemplo. Um negócio que eu sempre achei maluco. O time não pode publicar os vídeos de gols do jogo dele. Ele vendeu os direitos de imagem e só a TV tem direito àquilo. Uhum. E eu, de novo, como torcedor do esporte, eu tô acostumado ao quê? Vamos ver os gols da rodada do Brasileirão. Então, o VT vai ser de 1 minuto e meio. 30 segundos vai ser o jogo do Flamengo, 30 segundos vai ser o jogo do Corinthians, e 5 segundos para cada um dos outros 8 jogos. Uhum. Não dá, não interessa se o jogo foi 5-3, se o jogo foi 0-0, ele vai ser 5 segundos. E eu quero saber o que aconteceu. E isso se amplia, eu quero saber o que aconteceu na rodada do campeonato alemão, do campeonato inglês, do espanhol e tal. Então eu fazia isso, eu encontrava fontes e ficava republicando, né? E aí isso me deu contato com produção de conteúdo esportivo. Em 2014, eu acompanhava um podcast chamado Pelada na Net, existe ainda hoje, falando de futebol. E um domingo qualquer, alguém publicou nesse grupo falando sobre uma grande jogada da rodada. Eu imagino que tenha sido o dia que o Aaron Rodgers lançou a Hail Mary em cima do Detroit Lions. Tá. Joga pro alto e reza. Uhum. E o grupo criou meio uma guerra civil lá dentro daquele post. Tipo, os administradores do grupo disseram, não, aqui não se fala de futebol americano, não sei por que vocês gostam desse tipo de coisa, saiam daqui. Tudo bem, o que é que a galera que curtia fez? Criou um outro grupo para ficar discutindo a rodada da NFL e tal. E baseado nisso, o que é que a gente fez? Batizou o outro grupo de Fumble na Net. Uhum. Que era só para ser completamente independente, mas a galera que curtia o Pelada na Net aqui está falando de futebol americano. Esse grupo, qual era o canal? Em que canal era esse grupo? Era no Facebook. Um grupo no Ok. Facebook. Como o Pelada na Net sempre teve essa questão de humor, então o fumble, esse lance engraçado, o cara tá com a bola e ele larga a bola e tal, virou meio a referência. E no final desse ano, de 2014, o meu amigo Pedro Betânia, ele chama os administradores do grupo, as pessoas que eram mais ativas no grupo eram os administradores, e diz, a gente podia fazer um podcast sobre isso. Ele é jornalista, ele era o único jornalista. Arthur, que era o mais jovem, tinha 18 só. Era estudante universitário ainda. Eu trabalhando com tecnologia, e Kodoji, Fernando Kodoji, já trabalhava com podcast. Ele já entendia de edição, de publicação, de todo esse processo. E aí, claro, o Betânia aproveitou e, a gente tem a tua expertise de podcast, vamos fazer podcast e tal. Comecei a pesquisar horrores de o que é que existe de podcast de futebol americano por aqui. Cara, tinha 2, 3 programas. 3, e um deles tinha acabado de encerrar, por exemplo. O 10 Jardas, que ainda existe hoje, é fantástico. Existia. Tinha um programa chamado Fumblecast, acho que era quinzenal, e uma característica era comum a todos eles. Acabou a temporada, faz 1, 2 semanas ali, pausa, fala um pouquinho no draft,
pausa de novo, volta em julho, vamos fazer um preview de temporada aqui e vamos acompanhando. Se a gente ia criar um novo programa, a gente, como é que a gente se diferencia disso aqui? Como é que a gente atrai público? Então a gente viu, esse programa não pode parar nunca. Toda semana tem que ter episódio. Ah, mas a gente não tira férias? Pô, a gente reveza. Um mês tu tira férias e 3 continuam, e assim a gente vai fazendo meio que uma escala. Mas o programa sempre Eram em continua. 4 no total. Nós éramos 4 pessoas, E o que é que a gente pode fazer enquanto não tem jogo? A gente puxou para trazer a cultura do esporte, que é a parada que mais diferencia o brasileiro do americano. O americano, ele nasce com aquilo ali dentro da cultura dele, aquilo tá todo dia, ele cresce no colégio e tem a equipe de futebol americano do colégio dele, ele vê os meninos com a jaquetinha, uniformizado, o quarterback é o super menino, os super status e tal, aquilo tá na cultura deles, pra gente não tá. Quando você vai assistir uma transmissão e o Paulo Mancha vai falar a história dos Steagles, ele vai falar aquilo ali em 30 segundos. Se você pegou, beleza. Se na semana que vem ele falar de novo, vai ter um monte de gente que não vai saber o que é. Quando o Paulo Antunes falar, mas sei lá, o Ryan Tannehill quebrou agora um recorde que era do Dan Marino no Dolphins. Quem era Dan Marino? Por que o Peyton Manning é esse cara tão grande? Por que a galera fala do draft de 98, o draft de 83, que foram grandes histórias da NFL? Então a gente decidiu que ia contar um pouco de história, ensinar um pouco do esporte, histórias das franquias de grandes jogadores, falar de filme, de documentário, trazer esse mundo ao redor da NFL que a galera ignora um monte, né? E a gente sabia que provavelmente a audiência de falar disso ia ser menor do que falar de jogo, do que falar de draft, do que fazer análise e tal. Mas é uma oportunidade para a gente também ir melhorando em análise enquanto a gente ia fazendo outros programas. Então a gente tomou essa decisão editorial aí de manter o programa o ano inteiro. E teve um lance também de vocês mesmo, durante as pesquisas, os podcasts e tal, porque por mais que vocês já acompanhassem o esporte, você vai falar do draft de 83 que você falou, eu vou pesquisar sobre o draft, vou eventualmente descobrir histórias que eu ainda não sabia. E aí tem esse lance de você, enquanto pesquisa e tal, você mesmo ir adquirindo conhecimento, que é muito bacana, né? Um dos primeiros programas desse de história que a gente fez foi a história do Cleveland Browns. Eu acho que esse é o episódio 12 do Fórmula da Net. Então, ou seja, tá muito no começo. A gente começou em janeiro de 2015, né? A referência pra galera é a campanha de playoff rumo ao Super Bowl 49. Patriots e Seahawks. Isso, da linha de uma jarda. Isso, a interceptação do Malcolm Butler dentro da endzone. Então, cara, tudo que você vê relacionado ao Browns durante a temporada é que é um time, tirando recentemente, absolutamente falido. É uma piada para a liga. Nada funciona, é a máquina de moer quarterback, etc. Quando você vê o que era o Browns no passado, é um monstro completamente diferente. Pra galera que não sabe, o que é o Browns hoje é o Ravens, na verdade. Né? O Art Modell tirou o Browns de Cleveland, levou para Baltimore, levou tudo menos os títulos, a história e o nome, e aí o Browns renasceu hoje do jeito que ele é. Então a gente foi trazendo toda essa questão de cultura e ensinar o esporte. O que é ser um linebacker na NFL? Quem são os melhores da história, os melhores hoje? O que é de salário para eles? Quais são as funções do campo? A NFL tem origem no rugby. Como é que foi transformando a posição até chegar no que é o linebacker hoje? Etc. E provavelmente esses programas estão legais, mas desatualizados, né? Isso é uma coisa que... É verdade. Isso é uma coisa que eu tenho, assim, não tenho nem dúvida de dizer que, cara, você acompanhar o esporte pelo esporte é legal. Beleza, eu comecei a ver NFL essa semana e eu vi Bills e Chiefs no domingo e, cara, foi um jogão, olha o que esses caras fazem, pá. Mas você saber quem é o Chiefs, você saber quem é o Bills, que eles já perderam 4 Super Bowls a fio, que eles nunca venceram um Super Bowl, que o Chiefs também passou, sei lá, 50 anos na fila antes de encontrar o Mahomes, tal.
cara, muda completamente a perspectiva, né? Fica muito mais legal de acompanhar qualquer esporte quando você tem esse conhecimento de história, né? Quando agora o Tyler Bass chuta o field goal final do Bills para fora, pela direita, e quem viu a transmissão nacional, tá o Paulo Antunes lá falando, não, mas porque lá atrás o Scott Norwood, ele perdeu esse chute, e já foi um trauma, porque o Bills perdeu 4 Super Bowls seguidos. Até você entrar para começar a pesquisar esse tipo de história, você não faz a menor ideia, cara. Você só tá assistindo, não, o Chiefs é um time bom, então ele foi bom para sempre. A gente tá acostumado com o futebol, o status quo, né? Quando é que o Real Madrid foi um time pequeno? Nunca, provavelmente. Exatamente. Então você tem esse tipo de situação que para esportes americanos é uma coisa geralmente mais cíclica. E hoje em dia está muito mais fácil, acho que dá para dizer assim, para quem quer ir atrás da história e quer saber o que aconteceu, porque, cara, tem muito documentário, muita coisa boa em todos os streamings da vida aí. Eu não assisti ainda, mas existe um documentário sobre os 4 vice-campeonatos do Bills, né, no Star Plus. Dizem que é muito bom. Mas a minha pergunta era, cara, lá atrás, a minha pergunta não, né, a minha afirmação era que, pô, muito mais importante ainda era o trabalho que vocês fizeram lá atrás, porque era muito mais difícil de ir atrás dessas informações, né? Hoje, por exemplo, essa semana até eu juntei uma lista no YouTube, obviamente nem todo link é oficial tal, de documentários dos Steelers, que tá lá no YouTube. Os America's Game, a NFL Filmes faz todo ano com a temporada do campeão, com depoimentos de jogadores. Os jogos completos de Super Bowl tem todos disponíveis por lá. Você tem documentários produzidos pelo próprio Steelers, a Football Life, também NFL Filmes, mas sobre carreiras individuais. Absolutamente não tinha como ter no YouTube. Na época a gente recorreu muito a torrent, muito a site completamente alternativo. Tinha semana que a gente precisava, ok, vamos botar aqui, assinar o Game Pass por esse mês, porque a gente consegue assistir vários documentários de vários temas, que vai ser os programas do mês inteiro, saca? Vamos condensar, aproveitar e organizar para fazer tudo de uma vez. Então, que massa, cara. Então o Fomonanet foi indo muito nesse sentido. Deu um ano de programa, o que é que a gente, quando a gente sentou para conversar sobre o que foi o último ano, a gente, tá, o nosso projeto, a gente não precisa mexer em basicamente nada, eu acho que a gente acertou o tom, vamos só trabalhando a nossa própria questão de análise. Deu a parte de preview de temporada, já foi um dos primeiros estalos que a gente teve. É muito fácil, você pode sentar e falar por 2 horas sobre o time que você torce e acompanha todo dia, as notícias. Quando a gente viu iniciante, foi listar assim, o que é que a gente vai falar de prévia? Tá, alguém consegue falar do Tampa Bay Buccaneers? Setor? Cara, não. A gente não tá pronto. A gente precisa de uma semana para pesquisar, estudar bicho. A gente não tem uma semana para fazer isso. Então a gente sentou e, ok, vamos convidar pessoas que acompanham esses times. Ainda não era tão forte de ter a cultura do Tampa Bay Buccaneers Brasil no Twitter, que você consegue mandar uma DM e ter uma resposta. Então a gente foi dando nosso jeito, né? Esse time aqui que não tem absolutamente ninguém cobrindo, a gente pode trazer um analista que fala de NFL mesmo, e vamos dando um jeito, a gente criou essa cultura pra gente que, ok, esse tipo de programa, a gente tem abertura, entrada suficiente aqui no cenário local, cenário nacional, para conversar com essa galera e eles darem um depoimento aqui de 5, 10 minutos pra gente, super tranquilo, a galera tá afim de participar e tal, na base do você fala comigo e eu acabo divulgando aqui o teu projeto. E a gente foi nisso. Esse deu o primeiro estalo de comunidade, né? Pra gente. A gente vai, já tá chegando, né? Aí, como que o Fambonanet Podcast virou uma comunidade, mas antes só deixa eu uma pergunta para não deixar escapar aqui. Cara, como é que vocês tracionavam audiência naquela época? Como é que vocês divulgavam o podcast? E, cara, desde o começo ele já deu uma audiência legal e tal? Ou rolou aquele início assim de, pô, não tem ninguém escutando, vamos largar? Como é que foi? Já ter começado o programa com um grupo de pessoas estabelecido, porque o grupo veio antes do podcast, né? Já deu uma base, assim. Se a gente tivesse falando ali para 30, 50 pessoas que estavam diariamente ali com a gente no grupo, já tava um negócio ok pra gente, era um passatempo.
Era absolutamente um passatempo. As ferramentas que a gente tinha para mensurar a audiência eram muito ruins, assim. Absolutamente nada confiável. Era um lance de que todo local que você quisesse publicar o programa era pago. Se você quisesse usar, sei lá, uma conta gratuita do SoundCloud, por exemplo, ele te dava 180 minutos grátis. Passou disso aí, você tinha que, sei lá, abrir uma outra conta. Mas se tu abre uma outra conta, ele vai vir um outro feed. Como é que tu distribui podcast trocando feed de 3 em 3 semanas? Então a gente tinha toda uma... Aí valeu a expertise de tecnologia, toda uma busca que a gente conseguia usar um serviço, eu acho que chamava Podcast Garden. Nem sei se ainda existe, cara. A gente tinha múltiplas contas, mas se eu pegasse o MP3, o link direto para o MP3, publicasse isso pelo Tumblr, o Tumblr gerava um feed que deixava tudo numa parada só. Caramba. E aí, provavelmente, além disso, a gente ainda jogava pro serviço de feed do Google, para ter um negócio um pouquinho mais confiável na mão. Sim. Então, com essas múltiplas camadas, a gente conseguia. Mas o tanto de gente que a gente deve ter perdido no meio do caminho aí, porque não conseguia acompanhar, nem imagino. Cara, nem imagino. Mas no final do dia, a gente tinha um playerzinho num site gratuito, um feedzinho funcionando gratuito. O que a gente não conseguia era a Apple, mas porque a Apple tinha um processo absurdo. E ouvir podcast era um lance de ou você tem um aplicativo de podcast, é isso, ou você tá toda semana ouvindo no site. Já foi outro lance de estratégia. Ah, vamos publicar na sexta-feira, pô. Sexta-feira tá ali em cima da rodada, é o melhor dia. Impossível. Sexta-feira é o dia do Nerdcast. Quem é que vai ouvir qualquer outra coisa que não o Nerdcast? Então, puxa para quinta-feira, dá uma ignorada no Thursday Night Football e trabalha. Mais para frente, a gente começa também a avaliar esse tipo de questão de qual dia é melhor para publicar, mas sempre com a referência de o meu público precisa saber que neste dia vai ter programa. Se ele sabe que a agenda tá certinha para toda quinta-feira ter programa, toda quinta-feira ele volta no meu site, sem eu precisar estar lembrando para ele, hoje tem episódio, hoje não tem, amanhã tem episódio, amanhã não tem. É muito louco, porque a gente tá falando de 9 anos só, né? E, cara, olha quanta, tipo assim, o cenário hoje é completamente diferente, assim, parece que tu tá me... Algumas vezes aqui durante o nosso papo eu me perdi pensando que tu tava falando de 2000, sei lá, 2005, sabe? De Orkut, assim, mas não, foi esses dias e mesmo assim ainda era muito difícil. Eu vou deixar o link do Fambonanet 1 aqui na descrição desse primeiro episódio. Eu vi que tu compartilhou esses dias lá no Twitter. Vou deixar aqui porque, assim como eu sei que tem uma galera que vai ter essa curiosidade de ir lá e escutar como é que começou tudo isso que nos trouxe até aqui. Tu já deu um spoiler aí, Danilo, de como que surgiu o estalo de comunidade e tal, mas continua contando essa história, como de fato o Fambonanet deixou de ser um podcast para ser um hub, uma comunidade. Então, o grande problema que a gente tinha é um programa por semana é legal de produzir, mas não é conteúdo suficiente para alimentar um site. Se você quiser ter realmente um influxo bom de pessoas, atrair um público grande, você vai precisar botar um pouquinho mais de conteúdo. E aí a gente fez todas as vias normais de conteúdo. A primeira pergunta foi: a gente consegue produzir mais podcasts? Não. Absolutamente não. A época não dava. Então vamos para texto. Você basicamente só tinha esses dois recursos. Porque até então, produzir vídeo era extremamente caro. Você não podia puxar o teu celular, dar 2 cliques e abrir uma live, por exemplo, como é hoje. Então, vamos para texto. Durava uma semana, um mês, mas, bicho, a rotina completamente soterrava a gente. Qual é a estratégia? A gente terceiriza essa produção de conteúdo, entre aspas. Outra pessoa vai ter que produzir pra gente. Então, o que é que a gente consegue oferecer para que outras pessoas venham para cá? Nessa época, a gente já tinha migrado dessa gambiarra aí para fazer o podcast funcionar, para ter um servidor próprio, um site direitinho, fambonanet.com.br, onde a gente conseguia operar com um pouquinho melhor. A gente, pô, se é tudo muito caro,
A gente oferece dividir custo. A gente oferece o que a gente já aprendeu de produção de podcast, a gente revende serviço de edição, a gente faz nesse sentido, mas, pô, estamos todo mundo aqui promovendo um conteúdo super nichado. Vamos todo mundo falar de futebol americano. E aí eu conversei, bicho, eu tenho vontade de fazer, de acrescentar pra gente 2 programas. Um programa sobre os Steelers, o 10 Jardas hospedava outros programas falando de times, o Patriotas, por exemplo, falava do Patriots, nasceu por lá. E um programa feminino, programa todo mulheres. Aí, se elas vão falar de esportes em geral, se elas vão falar só de futebol americano, não importa. Elas podem abrir o programa e fazer e ler a transcrição do Fambonanet. Para mim, tá tudo certo. É um tipo de espaço que a gente está super disposto a dar. Conversamos com várias mulheres que a gente identificava como já entrando nesse nicho, como torcedoras ou já produtoras. Não rolou, a gente engavetou esse projeto. Mas o do Steelers, a gente começou a conversar e eu falei com o Ricardo, do Black Yellow Brasil, e a rotina dele era de, tipo, começar a trabalhar meio-dia e largar meia-noite. Absolutamente não tem um horário viável para ter gravação aqui. Então a gente engavetou também. Por coincidência, 1 mês depois, 2 meses depois, apareceu um podcast sobre o Raiders, que tava pingando de servidor em servidor. Aí tinha 4 episódios em um, mas precisava mudar, e aí perdia o feed. Bicho, vamos pra cá, e aí a gente começa. A gente juntou o programa do Raiders, acabou conseguindo começar um programa dos Steelers, trouxe pra dentro também, o programa do Colts e o nosso Gold Rush, programa do 49ers. Então a gente Isso a gente tá começou falando de 15 ainda ou de 16 já? De 16. Antes da temporada de 2016. Então a gente conseguiu começar ali com 4 programas, começar uma gradezinha que tem 5 programas, que já é um negócio fantástico. Sim. E aí a gente vai andando de 5 programas, a gente pula para uns 8, de 8, 16, até que a gente bateu, acho que uns 20, 22 programas de NFL no máximo, assim, e basicamente todos circulando. E era naquele lance, pô, essa temporada eu vou buscar mais programas. Já tem um Chicago Bears Brasil, vamos conversar aqui, a gente consegue produzir um. E, um amigo meu, porque é super torcedor, tá afim de fazer, pô. Manda ele conversar comigo, a gente trabalha um piloto, se ele curtir, a gente bota pra frente. E assim a gente foi ampliando essa rede. Ali para 2018, o Bernard era editor nosso, de vez em quando participava de uns programas, ele toda semana ficava, pô, vamos falar de NBA, pô, NBA, eu curto muito mais NBA do que NFL, eu tenho uma galera já pronta para fazer isso. Beleza, Bernard, vamos falar de NBA, vamos acrescentar a NBA aqui. Fizemos todo o projeto, entramos para a NBA e surgiu o Noir, o podcast. Já também com uma galera falando de franquia, porque eu sabia que o nosso jeito de fazer era ter um programa de liga e vários de franquias, então a gente já desenrolou essa também. Para 2020, que a gente resolveu, ok, agora a gente consegue completar essa situação, vamos abrir um programa de MLB, e num papo completamente extra, eu estava gravando um programa sobre vida de experiência de torcida de MLB. Nele estava o Kaique, que é da NHL Brasil. Ele disse, pô, vocês não têm programa de NHL, o Icecast, NHL Brasil, tem um programa, pô, vamos conversar, a gente vê isso aí. E a gente trouxe a NHL Brasil e a gente fechou essa parceria com a Icecast, e aí, pô, tinha as 4 ligas americanas. De vez em quando alguém me ia perguntar, mas MLS, por que vocês não... Entrar para MLS era um cenário que eu sabia que ia dar muita complicação, porque começou a falar de futebol, eu sabia que o futebol ia cobrir completamente os outros, e já ia começar aquele, pô, mas futebol como é que eu expando? Eu vou encontrar a galera que fala de Premier League, de Bundesliga e tal, e aí vira um site de futebol automaticamente, já perdi completamente o controle. E é uma expansão muito, muito, muito grande, né? Você vai pingar de 100 para de repente ter 200 times só de futebol. Já era.
Mas então, o fato é que 100 já é muito, né, cara? Quando a gente começou a conversar aqui, ali 2 anos atrás, Danilo, quando eu entrei no Fambonanet, dá pra gente dizer assim, eram lá 95 podcasts, se eu não me engano, hospedados lá Algo no por nosso aí. servidor parceiro. Cara, e assim, hoje a gente tenta fazer com alguma estrutura aqui e tal, mas como é que era isso 3, 4, 5 anos atrás e tu tocava o site, assim, o background ali do site e tal, sozinho? Como é que loucura era essa, velho? Basicamente, sozinho, só que o meu papel era, eu sabia que, obviamente, não ia produzir por toda essa galera. Isso é completamente estapafúrdia essa ideia. Mas o meu papel era intermediador. Você tá precisando de alguma coisa? Ah, pô, não conheço quem edite. Pô, vamos achar um editor para você? Então, por exemplo, o programa do Vikings, o MVP, por muito tempo foi editado pelo Cleverton, que é o host e editor Casa da do Casa do Corvo. Corvo. E a gente foi fazendo esses contatos, a Luke editou um monte de programa com a gente. Quando a gente criou o Rebatida, programa de MLB, ela disse, se tiver um programa de MLB, me chama que a edição é minha. Então a gente foi sempre nessa negociação. O grande problema que a gente enfrentava ainda era que hospedar essa galera era muito caro. Eu recebi e-mails da Local Web, foi o nosso primeiro servidor, que estava cada vez mais, reduza essa sua hospedagem, e eu sempre retrucava com o anúncio deles. A hospedagem é ilimitada. Você não está me dizendo que é ilimitada? Então eu quero Toma. usar isso aqui. Não, mas... E aí eles derrubaram o site, eles tiraram o site do ar com a alegação de você estar vendendo essa hospedagem para outras pessoas. Não é possível que você tenha tanto arquivo. Eu tive que provar, programa por programa, que este arquivo MP3 que está ocupando espaço está literalmente dentro do meu site. Essas imagens que estão aqui são de posts que estão dentro do meu site. Eu fiz um dossiê completo dizendo toda essa hospedagem está aqui. Ninguém tem acesso ao sistema de arquivos de vocês. Abre um relatório, me mostra. Me mostra que tem um monte de IP externo acessando direto, que eu quero ver. Eles não conseguiram provar. Mas eles disseram, não, ou você migra para um outro serviço que era 10 vezes mais caro, ou seu site está fora do ar, esquece. E aí começou a negociação, fiz uma migração para um servidor internacional, mas que também acabou ficando caro para a gente, até entrar a parceria com a AudioEd, e a gente conseguiu hospedar no Omni, que tirou uma corda do pescoço, basicamente. E aí a hospedagem, que era a parte mais cara, acabou esse custo. Sim. E aí Cara, que aliviou tudo, loucura. e a administração ficou mais... A administração passou a ser mais com o pessoal, né? Negociar, cara, por que o teu programa não anda? Você criou um podcast por status? Você quer só o reconhecimento e não quer o trabalho? Tá bom, cara. A gente encerra por aqui, obrigado. Vamos em frente. Eu vi o Luciano Potter falando sobre isso esses dias. Ele é daqui do Sul, mas talvez tu já tenha ouvido falar dele, né? Ele é um comunicador, enfim. E ele falando num podcast dele, num dos 300 podcasts que ele faz, exatamente isso. Ele falou assim, cara, você vai começar um podcast, você tá começando por quê? Você tá começando porque você quer ser famoso? Não começa, não adianta. Você vai fazer o primeiro programa vai ter 100 plays, o segundo vai ter 50, o terceiro vai ter 30, e aí se tu não estiver gostando do que tu fala, no quarto tu já vai desistir, porque não é assim que funciona. Então, a primeira coisa é você gostar do que você vai fazer, porque é difícil a maior parte do tempo, né, cara? E aí vem a pergunta que eu queria te fazer, porque é uma coisa que tu falou aí uns 20, 30 minutos atrás, quando tu começou a contar a história do Fambonanet, que tu falou, cara, a primeira coisa é, a gente vai ter programa toda semana, a gente não vai parar no off-season. E aí minha pergunta para ti, ela é simples, mas ela é muito complexa. Por que é tão difícil ser consistente na produção de conteúdo? Porque é difícil ser consistente em qualquer coisa na vida, Lucas. Qualquer hábito novo que você quiser adquirir. Tem aquela história que você precisa de 30 dias seguidos para uma coisa que você está fazendo virar um hábito, né? Como é que você faz?
isso daí. Você não consegue gravar todo dia, por exemplo. Hoje até dá, mas com estudo de pauta, com convidados e edição, toda de administração, é um inferno gravar todo dia. Como é que você consegue colocar aquilo ali na pesquisa? A sorte é que éramos os 4 solteiros, jovens e tal, não tinha, por exemplo, como é que eu digo para minha esposa que toda semana eu vou tirar aqui 5 horas do meu tempo, vou ver 3 horas de jogo, vou falar mais 1 hora sobre o jogo, mais 1 hora de edição para publicar e tal. Como é que eu respondo essa pergunta? Por quê? Você tá ganhando o que com isso? Nada. Pô, pelo amor de Deus, vamos lavar a roupa da semana que é melhor. Vamos fazer o almoço. Então, toda essa questão é muito difícil ser consistente, cara. Porque esse mês também, essa questão de fazer por reconhecimento bateu na comunidade de NFL, né? Quando a NFL começa a publicar os palpites de playoff, por que o palpite do goleiro Cássio é mais importante do que o cara que é o Tennessee Titans Brasil, sabe? E é isso, cara. Se você começa a fazer a parada já pensando no resultado final do reconhecimento, porque eu vou começar o meu podcast aqui essa semana, mês que vem, no próximo semestre, a gente vai ter o jogo da NFL no Brasil. Com certeza eu vou ter um ingresso para esse jogo. Olha o trabalho que eu estou fazendo. E absolutamente não é assim. Você vai ter que planejar a parada que você vai fazer. Você vai ter que fazer aquilo ali consistentemente. Você vai ter que divulgar aquilo ali. É chato divulgar, cara. É muito chato. Como é que você vai... Imagina se você não tem esses traquejos sociais, por exemplo, você vai chegar na página da NFL Brasil, estão falando sobre sei lá, matéria dessa semana, o Steelers vai procurar um coordenador ofensivo novo. Você vai chegar lá e botar um link, gravei um podcast a respeito disso aqui, venham ouvir. Você vai ser o cara mais inconveniente do mundo. Eu tô há 2 semanas gravando, eu vou mandar uma mensagem pro Everaldo Marques na Globo, dar uma entrevista para mim falando da história dele na NFL. Por quê? Quem é? O que você fez para chegar até aqui? Então, esse lance de botar o trabalho de reconhecimento e aí bate com questão pessoal e tal, de você às vezes nunca achar que você tá bom o suficiente para aquilo rolar. Tem muita coisa, muita água passa embaixo dessa ponte até você bater no peito e dizer, ok, eu estou fazendo um negócio de um alto nível, ou de um nível bom, que eu estou satisfeito com isso aqui. O Famulanet está trabalhando com Kodoji, por exemplo. Quando a gente começou, o Kodoji já devia ter seus 3, 4 anos de podcast. Esse bicho, todo mundo vai ficar dizendo, porque a gente faz isso aqui para você que é ouvinte, por causa de você, os fãs. Não é não, cara. A gente faz porque a gente gosta. Quer seja porque a gente gosta de ver alguém falando que tá ouvindo a gente, quer seja porque você gosta da sensação de ser ouvido, ou porque você tá falando um negócio que te agrada mesmo, pô. É um negócio que, de qualquer forma, você já ia falar no chuveiro sozinho, tomando banho. Você tá pensando, porra, mas e se nesse ano a gente draftar um cara dessa posição, pô, a gente desenvolve, bota do lado desse outro. Uma quantidade de podcasts que eu já fiz, de discurso de abertura de programa que eu já fiz, planejando enquanto tava escovando os dentes, não existe. Pô. Aquilo vai virar um negócio que o tempo inteiro vai estar na sua cabeça. Exatamente. O outro grande problema, inclusive, é como é que você desliga isso. Você tá no nada, aí começa a produzir, você vai gostando daquilo, vai viciando. Como é que você diminui essa produção para ter a tua vida normal também? Tua vida fora disso. Exato. Pra tu não outro começar a grande falar dilema. só disso, até com quem não tem nada a ver, com quem não quer saber daquilo e tu tá querendo falar. Não, mas olha aqui, você tem que gostar também, sabe? Nesse lance, assim. Cara, vamos seguir aqui. NFL no Brasil, a gente citou rapidamente isso aqui. Vai chegar muita gente nova, assim como já chegou muita gente nova desde lá de 2015, obviamente já aumentou demais. Agora essa curva tende a crescer exponencialmente, assim. E a gente tem aí um conflito de gerações, dá para chamar, que
que tem uma galera da velha guarda que gosta de falar, mas porque eu assistia desde não sei quando, desde não sei o quê. Pela resposta mais cedo numa outra pergunta que eu fiz, a tua posição ela é meio que tipo, se o cara quer falar, deixa ele falar, né? Mas tem algo a acrescentar que não seja, nada a ver esse embate? Esse fenômeno sempre vai ter, cara, em absolutamente todas as esferas. Se é porque o cara chegou agora e não entende ainda o esporte, ainda mais que você precisa entender nuances do esporte. Se é porque ele está trazendo... mas por que vocês querem trazer a rivalidade que existe no futebol para a nossa NFL, que está tudo aqui na paz? Porque esporte tem rivalidade, ponto. Em qualquer âmbito dele tem rivalidade. Se a gente tava... Eu tô vendo uma pesquisa na CNN, a gente já tá na casa dos milhões de torcedores no Brasil. É o país que, em 33 milhões de torcedores, pesquisa do Ibope 2021. É muita gente, pô. Sim, é 15% da população. 15% da população e só cresce. Quando você começa a olhar como produtor, como é que você atinge essa galera? Quando você começa a olhar enquanto NFL, quem dessa galera eu consigo atrair para comprar um ingresso aqui? Então, cara, já pode prever aí. Quando você vê, sei lá, um jogador de futebol que ganhou um ingresso ou pela NFL, ou por alguma patrocinadora, ou por uma produtora parceira e tal, e o cara vai estar lá para fazer a figuração. Vai ter uma chuva de, mas por que não chamou o cara que tá aqui no chão de fábrica toda semana falando disso aqui? Bom, paciência. É sempre um exercício de amplia a parada, qualifica a galera, amplia, qualifica. Esses movimentos de podcast também, de criador, quando você começa a estar mais tempo nessa galera, você começa a ver com tranquilidade. De repente dá uma expansão nisso aqui, aí a galera que não pega a disciplina de produzir direto, vai diminuindo. Daqui a pouco cresce de novo e encolhe de novo. E aí você vai ficando só a galera que tá realmente no gás, e você vai vendo também os mais veteranos dizendo, ok, já deu o meu limite, a minha vida tá pedindo para eu fazer outras coisas, eu vou fazer outras coisas. Como aconteceu, por exemplo, com o podcast Fórmula da Net. Já que a gente está falando de NFL no Brasil e de ciclos, se tu tivesse que fazer uma previsão aqui, futurologia agora, tá? O que tu vê para o mercado de produção de conteúdo do nosso nicho aqui no Brasil, que hoje ainda podemos considerar que é pequeno, com essa vinda da NFL para cá e tal, daqui 5, 10 anos, se tem alguma coisa assim que tu acha que vai mudar, que a gente nem não tá imaginando hoje, o que tu acha que é assim, essa mudança que vai acontecer nos próximos anos na produção de conteúdo? Bom, podcast vai ficar um negócio cada vez mais raro de fazer. Podcast, áudio, você bota só o feedzinho, bota o fone e vai ouvir. É um negócio muito raro. A gente já tá num processo de que é basicamente live e corte. Live e corte. Segmentação de conteúdo vai ser muito, muito forte. Eu ouvi um jornalista falando que, bicho, pro algoritmo do YouTube, por exemplo, gostar de você provavelmente vai ter que estar ali na redação trabalhando, bateu alguma notícia, você imediatamente liga a câmera, sua reação instantânea àquela notícia. A redação deles é de futebol no Nordeste, então cada setorista de cada time já está ciente de que aconteceu aquilo ali, grave imediatamente uma reação. Vídeo de 5 minutos que seja, aquilo ali, e ao final do dia você tem um programa mais longo, mais analítico, mais debatendo. Eu acho que a gente vai começar a migrar para uma situação de que quem quer ser grande vai ter que ter uma grade de programação. Só ter um programa por semana, 2 programas por semana, absolutamente não é o suficiente. Qualquer audiência média, você perguntar hoje, você quer mais programa? Ele vai dizer, quero. Se você me der mais programas, eu consumo mais programas. E aí, irmão, quebra a tua cabeça para saber como é que você vai produzir mais programa. Mas se você der mais programas maiores, todos os dias, ele vai querer o programa todo dia.
eu vejo a NFL Brasil, por exemplo, querer migrar, se aproximar cada vez mais do que é a NFL Network, por exemplo, é 24 horas de programa, com a diferença de que não vai ter o documentário para passar, não vai ter o jogo. O jogo até já tem, playoff, tá todo em português, transmissão lá no Game Pass. Mas com algumas diferenças, a gente vai começar a migrar cada vez mais para esse modelo de grade. Como é que você preenche uma grade? Não sei, cara. Hoje eu não sei. A gente primeiro vai ter que saturar a galera de conteúdo até você encontrar o ponto que, ok, não dá mais para ir de novo qualificar e ir baixando essa produção e vendo o que é que fica. Vai ser muito esse teste de o que é que vai pegar com a galera. E aí a gente olhou para o futuro e agora eu vou pedir para olhar para trás. E o presente, trazer o Danilo lá de trás para o presente, cara. Se o Danilo de hoje fosse começar a produzir conteúdo sobre esportes americanos, sobre NFL, o que aquele Danilo... Acho que eu inverti a pergunta, né? Mas assim, se tu fosse começar a produzir conteúdo hoje, o que o Danilo, com toda essa tua bagagem, diria pro Danilo que tá começando agora? É muito difícil, mas primeiro, faz. Você absolutamente não vai ter outra forma de aprender a fazer do que fazendo. Saiba que a internet ela é muito mais caridosa com você do que você vai ser consigo mesmo. Vários pequenos erros passam que você vai estar absolutamente fixado naquilo. Escuta menos os outros e escuta você mais, certo? E pelo amor de Deus, tenta não abraçar o mundo com as pernas do jeito que você pensou em fazer. Não tem a menor condição de fazer isso. Beleza, cara. Depois eu vou ouvir isso aqui de novo e com certeza eu vou refletir muita coisa que eu gostaria de falar agora, mas como a gente já passou de 1 hora aqui de gravação, eu quero estabelecer nesse programa aqui 2 quadrinhos rápidos aqui no final. Uma é uma pergunta muito rápida que para mim molda caráter assim instantaneamente. Tu é um cara que assiste bastante séries, filmes e tal? How I Met Your Mother ou Friends? Eu nem assisti Friends. Amém. 1-0 para nós. Mas tu gosta de How I Met? Não, eu gosto de assistir tudo, mas já deu também. Não preciso assistir de novo pra saber mais nada. Uma Segue em vez, frente, sei lá. bicho. Tem mais coisa aí no mundo. Sim, mas eu me pego aí, sei lá, uma vez por ano, vendo o último episódio ainda, para eu ter certeza que eu gostei no final. Por que eu vou fazer isso comigo, cara? Sei lá, gatilho aparece, eu assisto. Mas 1-0 How I Met, não quero nem saber. E a última, cara, já que a gente falou de tudo, menos o dentro de campo aqui, a última coisa que eu quero pedir para os convidados, e obviamente começando por ti, e que talvez eu devesse ter te avisado antes para tu pensar melhor nisso, mas uma dica, cara, de qualquer coisa aí, de livro, filme, série, qualquer coisa que não tenha a ver com NFL, que não tenha a ver com esportes, que tu acha que pode ser simplesmente divertido ou pode ser interessante por algum outro motivo. Qualquer coisa que tu tenha consumido aí ultimamente que tu acha que, cara, isso aqui vale a pena recomendar. Cara, eu gosto um monte. São 2 livros, na real. E são 2 biografias também. Dessas que eu peguei para ler em voo e não consegui. Cheguei em casa e eu tinha que terminar ela antes de fazer qualquer outra coisa. Uma biografia do Michael Jordan, aí é esportes, mas porque ele é um cara que é absolutamente obcecado. Eu tô olhando aqui na minha estante para ver se eu encontro, inclusive, porque eu não lembro o título de cabeça. Aqui. Essa daqui. Michael Jordan é a história de um campeão e o mundo que ele criou, do David Haberstam. Boa. Que é um cara que escreve um monte de coisa de NBA também. É grande, tá? Bem grandinho. E ele pega realmente toda a história do Jordan enquanto profissional, porque é um maluco por excelência. Ele quer realmente estar sempre na frente de tudo.
Aí eu pulo para texto, porque o livro da história da Nike também tem esse mesmo rolê de crescimento, que foi um negócio que pautou essa vida de Aquele é a Fambonanet marca da por muito vitória, se eu tempo. não me engano, A né? marca da vitória, isso. E o terceiro que eu fico é a biografia do Dave Grohl. Boa. This is a Call, A Vida e a Música, de Dave Grohl, do Paul Brannigan. Porque ele tem um lado da criança fã do negócio, ele entra no lado superstar, e aí ele perde tudo. Tá aqui atrás. Quando o Nirvana terminou, eu não morri. Sabe? E a reconstrução dele de ver, pô, eu consigo fazer isso aqui ainda. Como é que eu guio minha vida a partir dessa tragédia que aconteceu? Então são 3 livros que pessoalmente me pegaram bastante. Animal, animal. Cara, Danilo, obrigado, velho. Foi um baita de um papo. Com certeza faltou muita coisa aqui, muita história que, se eu tivesse conseguido trazer o gatilho certo, tu teria contado pra gente, mas não vão faltar oportunidades. Quem sabe daqui a um tempo a gente volta com a segunda parte aqui do Danilo no Playmakers. Quero te agradecer, quero dizer que eu tô feliz que a gente vai finalmente poder se encontrar pessoalmente daqui uns dias, lá no Verdade? NFL em Brasa. E agradecer não só pela participação, mas, cara, pela tua acolhida com a gente desde o início aqui no Fambonanet, que hoje é FN Network, e te dizer aqui agora, para outras pessoas ouvirem também, que da minha parte, eu posso falar por mim, não posso falar pelos outros, mas da minha parte, eu sempre vou fazer o possível para honrar esse legado que, cara, para gente que curte esportes americanos e é fã de um bom conteúdo, não tem como não reconhecer isso que tu e que teus amigos fizeram desde lá de trás. Então, da minha parte, posso não conseguir, mas eu sempre vou tentar honrar esse legado da maior maneira possível aqui na FN Neto, no Fambonanet, beleza? Então, beleza, eu agradeço de novo o convite, Lucas. É legal sempre estar falando dessa história. A gente, por exemplo, não falou da história do fim de Fambonanet, como a gente conhecia aí o Renascimento, mas isso absolutamente fica para outra época. Pô, existe o episódio, vou te dar o link para o episódio final do Fambonanet, que é exatamente a história completa. Se vai botar o número 1, bota o último também. Pô, vou botar os Que dois, fechou. eu acho que era para ser tipo 463, algum número bem grande assim. Teve muita história e pô, a gente se vê lá no Embrasa, cara. Vamos se ver lá sim. Rapaziada que escutou até agora, muito obrigado. Esse foi o primeiro episódio do Playmakers aqui com o Danilo Batista, que estava aqui quando isso aqui era tudo mato e vai continuar com a gente por muito tempo no Black Yellow, lá na NFL Brasil. E se você vai estar no NFL em Brasa, o Danilo vai estar lá também para te contar mais histórias como essas que ele contou aqui, beleza? Muito obrigado por todo mundo que escutou até aqui. A gente volta, eu não sei se daqui uma semana, daqui duas, isso aqui eu ainda vou decidir, mas você vai ainda escutar histórias de muitos criadores de conteúdo dos esportes americanos aqui no Brasil, aqui no Playmakers. Valeu, um abraço! Para a gravação.